Então, galera, essa semana eu postei uma foto sobre o Cavaleiro Branco, é o primeiro selo do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, o versículo 1 vai dizer que entre os quatro seres viventes ouviu-se uma voz e disse: "Vem!" E saiu esse Cavaleiro Branco. Esse Cavaleiro Branco tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Existem muitas teorias por trás desse enigmático Cavaleiro Branco, o primeiro selo do livro de Apocalipse. Muitas pessoas ligam ele com a figura do anticristo, a figura do homem que havia de vir. E isso é uma exegese que nós podemos ver que ela é geral. A maioria das pessoas entende da mesma forma como o espírito do anticristo. E aí eu postei uma imagem dizendo, fazendo uma pergunta: você sabe quem é ele? E eu falei que ia fazer um vídeo sobre esse serzinho aqui, esse cara aqui, e hoje vocês vão ficar sabendo quem é esse cara, de certeza, essa é a certeza. E com certeza aquilo que eu vou falar é verdadeiro, é real. Então fica até o final. Para entender o contexto de quem é esse homem enigmático, esse cavaleiro com coroa e arco e que saiu vencendo para vencer, nós precisamos analisar o contexto do texto. Então, em Apocalipse, um capítulo antes, capítulo 5, João tem a visão do cordeiro chegando aos céus, Cristo Jesus ressurreto se oferecendo como sacrifício vivo, cordeiro imolado. Ele diz que olhou um cordeiro e havia sido morto e reviveu. E o que Jesus faz quando sobe aos céus? A primeira coisa que ele faz é tomar o livro da mão daquele que se assenta ao trono, que nós reconhecemos como Deus. Nesse momento ele é adorado. Então vem os selos. O primeiro selo aberto. Foi a primeira coisa que Jesus fez quando chegou aos céus, depois de se oferecer como sacrifício. Foi a primeira coisa que ele fez. Então nós entendemos que quando ele chegou no céu, essa foi a primeira coisa que ele fez, abriu os selos, o primeiro selo. Bom, agora voltando para a terra, deixa João lá no céu, voltando para a terra. Em João 14, a primeira coisa, o João também estava junto. A primeira coisa que Jesus disse é sobre a sua partida aos céus. E ele disse que ele não deixaria os discípulos órfãos, ele mandaria um consolador. Ele enviaria um auxiliador, um consolador para estar com os discípulos, para suprir essa ausência de Jesus. No versículo 16 ele diz: "Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." Outro consolador. As palavras gregas para outro consolador são allos e paráclitos. Allos quer dizer outro do mesmo tipo e paráclitos quer dizer consolador, encorajador. Outro do mesmo tipo, do tipo de quem? De Cristo, pois quem estava se despedindo era ele, era Jesus. Estava fazendo um discurso de despedida e prometendo esse consolador, outro do mesmo tipo, um outro do mesmo tipo de Cristo para ser o auxiliador, para estar junto com eles. Jesus disse: "Eu vou, mas eu vou mandar outro do mesmo tipo que eu, para andar com vocês sempre. Pode ficar tranquilo, eu vou sair, mas vai entrar outro, que vai fazer o meu trabalho, o meu papel." Agora em João 16, ele diz outra coisa interessante. João 16, versículo 7. "Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei." Ou seja, Jesus diz que ele vai, e a primeira coisa que ele vai fazer é enviar esse auxiliador, para não deixar os discípulos só. Agora vamos para Atos 1, verso 4. Jesus também diz algo interessante, que dá pistas do que ele fará quando subir aos céus. "E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de muitos ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias." E ele continua no versículo 8 dizendo: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Ou seja, Jesus diz que irá e mandaria o Consolador, que ele iria e mandaria o Consolador. E agora o livro de Atos está dizendo para eles ficarem em Jerusalém até que desse essa promessa do Consolador, esse Espírito Santo. Fique em Jerusalém. Ou seja, eles não iam ficar em Jerusalém por muito tempo. Jesus tinha essa prioridade de subir aos céus e enviar o Consolador. Agora ele ascende aos céus e no livro de Apocalipse, capítulo 5, como a gente já citou, João chega primeiro que Jesus lá de novo e vê Jesus subindo como um incenso agradável ao Senhor, incenso agradável ao Pai, como o cordeiro que morreu como sacrifício perfeito pela minha e pela sua vida. E a primeira coisa que ele faz é pegar esse livro e desatar o primeiro selo. E o primeiro selo convém ser o cavaleiro branco. Cavaleiro branco. Lembra que eu falei da essência de Jesus? Lembra que eu falei que a palavra para outro consolador seria allos paráclitos? Então, outro do mesmo tipo. Se nós vimos aqui em Apocalipse 19, olha o que João vê, que interessante. "Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus." Lembra de João 14? "Eu enviarei outro consolador." O Paráclitos, allos paráclitos, que seria outro do mesmo tipo. Então, esse é o tipo de Cristo, vindo nas nuvens em glória. Um homem montado em seu cavalo branco. Esse é o tipo de Cristo. E quando ele enviaria outro do mesmo tipo, o primeiro selo a ser desatado, um cavaleiro com arco, ele foi dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Esse é o Espírito Santo. O livro de Apocalipse relata muitas coisas, tanto do passado quanto do presente. E, com certeza, a descida do Espírito Santo não passaria batido no livro do Apocalipse, não passaria em branco. Eu vejo muitas pessoas fazendo exegeses sobre esse texto e todas elas esquecem do Espírito Santo, que é tão importante.
Como o Senhor escreveu para a igreja de Laodiceia, que eu entendo que é uma igreja do fim dos tempos, são tipos de igreja, e é uma igreja do fim dos tempos. Eis que eu estou às portas e bato. Ou seja, se Jesus bate às portas é porque ele está do lado de fora. E a prova disso é porque nós nos esquecemos do Espírito Santo. Nós interpretamos a Escritura da nossa própria forma, do nosso próprio jeito de ver. E não perguntamos a Deus, Senhor, o que o Senhor quis dizer com esse versículo aqui, esse capítulo aqui? O que o Senhor está dizendo? Muitos entendem de um jeito, mas como o Senhor escreveu? O que o Senhor quer dizer com isso? O Espírito Santo que inspirou a Escritura, ele mesmo tem a resposta para vários versículos. E, mais uma vez, ele me deu essa resposta. E eu digo para vocês que o primeiro selo não é o anticristo, não é um espírito maligno, não é uma pessoa que vai governar o mundo, vai dominar o mundo. É o Espírito Santo de Deus. Aquele que desceu primeiro, a promessa do Pai, que enviou 50 dias depois da festa da Páscoa, a festa de Pentecostes. Mais uma curiosidade interessante. Nessa festa de Pentecostes é comemorada a entrega da lei através de Moisés ao povo. A entrega da lei, lá no Monte Sinai. Ou seja, a lei desceu e fizeram uma festa, chamada Festa de Pentecostes. E depois foi adicionada a colheita junto, daí virou uma festa que eles comemoram o recebimento da lei, da Torá, e também da colheita. E agora, olha que interessante. Agora quem desceu em Pentecostes foi o Espírito Santo. Ele tem um marco muito forte, como se fosse uma nova lei, como se fosse um novo mandamento, uma nova direção. E tem tanta autoridade quanto a lei, quanto a Torá. Eu vou ler um versículo de Jeremias aqui, muito interessante também, que descreve bastante essa situação aí. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração e as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, o Senhor está dizendo que faria uma nova aliança. Que ele não colocaria mais a lei em tábuas, mas ele marcaria a lei aqui e aqui. Ou seja, um espírito, algo que possa dominar aqui e possa dominar aqui dentro, algo que nasce de dentro para fora. Não com tábuas, ou com escritas, ou com letra, ou com papel, alguma coisa que venha de fora para dentro, mas agora ele diz a aliança vai ser de dentro para fora, vai ser algo espiritual, seria um espírito. E o Senhor dá provas disso e dá dicas do que seria um espírito. Ao longo das escrituras todas você vai achar diversos versículos. E isso é muito interessante entender quem é esse ser, para você não demonizá-lo. Porque, com certeza, ele é agora a autoridade máxima sobre a Terra. É o ser supremo de Deus sobre a Terra, o Espírito Santo de Deus. E, infelizmente, muitos de nós cristãos chamam ele de Espírito do Anticristo. E aí, deu para entender? Tá com dúvida ainda? Tá com dúvida? Vai orar. Outra dica de que é o Espírito Santo, e você pode ter certeza disso, é em Zacarias, no capítulo 6. Zacarias tem uma visão semelhante a essa. Ele viu 4 carruagens e cavalos de cores diferentes. E, coincidentemente, é a mesma visão, é muito semelhante àquilo que João viu. Aqui diz: no primeiro carro, na primeira carruagem, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, baios, ou amarelos esverdeados. E todos eram fortes. Ele diz: então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos saiu para a terra do norte, e o dos brancos após eles, o dos baios para a terra do sul. E aí, passando mais um versículo, vamos até o 8º, onde nós temos uma chave. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Ou seja, os pretos e os brancos saíram para a terra do norte. E aí o anjo diz: os que saem para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. Ou seja, nós vemos que o cavaleiro preto ele tem uma balança na mão, ele é um símbolo de justiça. Então não é ele não faz o espírito de Deus repousar lá. O espírito de Deus é simbolizado aqui pela carruagem com o cavalo branco. Mais uma vez, é mais uma dica e mais uma ligação bem clara de quem é esse primeiro cavaleiro, quem é esse primeiro cavaleiro que saiu do primeiro selo. Mais uma coisa que não teria sentido algum: Jesus acabar de se oferecer como sacrifício, subiu aos céus e mandar o Espírito do Anticristo. A primeira coisa que Jesus vai fazer pela igreja dele, mandar o Espírito do Anticristo. Isso não faz nem um pouco de sentido, pelo amor de Deus. Que exegese barata. O primeiro a ser enviado foi o Espírito Santo, foi a promessa do Consolador. O primeiro a ser enviado foi o Espírito Santo, a promessa do Consolador. Ela se cumpriu. Se cumpriu literalmente no dia de Pentecostes. E aquele Espírito, aquele cavaleiro que saiu vencendo e para vencer, mais uma vez venceu. Amém?